Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Cá estamos para mais um Política Local, comigo, Francisco Alves Rito, e com os três autarcas habituais, Manuel Pisco, da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Bom dia aos três, bom dia também aos ouvintes. Temos aqui três assuntos em agenda hoje: o túnel para carros entre a Trafaria e Algés, que o Governo disse ter intenção de anunciar, foi o Ministro das Infraestruturas que o disse. A moção de censura do Chega ao Governo, que foi chumbada na Assembleia da República. E sobre as eleições autárquicas, aqui dois subtemas. O antigo presidente das câmaras de Setúbal e Palmela, Carlos Sousa, é mandatário do PS em Setúbal, e temos também a informação de que há mais de 20 deputados da Assembleia da República que são candidatos autárquicos, e metade destes 20 são de um único partido do Chega. Começamos então pelo primeiro destes três assuntos que referi, o túnel submerso entre Algés e a Trafaria. O ministro Miguel Pinto Luz esteve numa conferência organizada pela Associação dos Industriais da Construção Civil e das Obras Públicas e disse que nas próximas semanas o Governo vai apresentar um plano rodoviário, um projeto rodoviário, este novo projeto rodoviário, no âmbito do Plano Estratégico Portuário para Portugal e também de um plano rodoviário que tem várias novidades para o Arco Ribeirinho Sul. De acordo com aquilo que o Ministro já disse, a ideia é lançar o projeto de um túnel rodoviário submerso no Rio Tejo, entre a Trafaria e Algés, aproveitando, depois de 2030, aproveitando que nessa altura as duas pontes, as concessões terminam, já estão pagas, digamos assim, e haverá condições para estes novos projetos. E isto mantendo o que já tinha sido dito sobre a intenção de avançar também com a construção da terceira ponte sobre o Tejo entre o Barreiro e a margem norte e Lisboa também, e Chelas neste caso. Eu começava por Nuno Matias. Nuno Matias, não sei se já tinha conhecimento deste plano, se sabe acrescentar mais alguma coisa, mas o que lhe perguntava era se lhe parece que isto é coisa mesmo com viabilidade para avançar. Bom, muito bom dia, Francisco, um bom dia também ao Manuel, ao Ivan e aos nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, acho que tem toda a viabilidade para avançar, sobretudo num contexto de uma renegociação de uma concessão que permitirá certamente não só construir a solução Chelas-Barreiro, que permita também fazer aqui alguma articulação de mobilidade e tráfego no acesso ao futuro aeroporto internacional da Grande Lisboa, chamemos-lhe assim, o aeroporto Luís de Camões, mas também algo que nós, almadenses, penso que a esmagadora maioria de quem está mais atento a este fenómeno, que defende há muitos anos, que é o túnel Algés-Trafaria, exatamente porque temos hoje em dia uma circular regional interna de Lisboa, a chamada Cril, que está cortada exatamente porque chega a Algés e não tem continuidade. Portanto, é um anel de distribuição de tráfego da área metropolitana que não funciona a 100% e deve ser, se calhar, a única circular regional desta natureza que não funciona como circular porque está cortada. E, portanto, naturalmente, não só... Nuno Matias, e além disso, os números indicam que 80% do tráfego na ponte 25 de Abril é gerado por condutores provenientes de Almada e Seixal e 37% desse tráfego que passa na ponte 25 de Abril vai para os lados de Oeiras, o que parece dar justificação
à necessidade de uma travessia que fique mais nessa ponta ocidental do rio. Sobretudo, se me permite, para fazer uma distribuição harmoniosa de tráfego, de mobilidade e acessibilidade. O objetivo não é levar mais carros para onde quer que seja, é haver aqui uma distribuição harmoniosa, e para isso também, e por isso é que eu digo que não só é necessário como é viável, deve haver uma renegociação da concessão, porque parece-me que não há que diabolizar parcerias público-privadas, há que saber ser criterioso nos critérios para não deixar de haver uma rentabilidade para quem investe, não há dúvida, mas sem prejuízo de termos um plano tarifário minimamente admissível, com situações de discriminação positiva para a população, como eu costumo dizer várias vezes, sobretudo na questão da Ponte 25 de Abril. Tem que haver uma alternativa para estes habitantes chegarem à capital do país e não serem taxados, mas tudo isto deve ser renegociado no âmbito da concessão, por isso é que me parece que não só é possível, é desejável, e parece-me que já vai tarde, mas ainda bem que parece que vai. Sobre se o anúncio será para breve, ou as informações que eu tenho, apesar de não ser membro do governo, a ideia que eu tenho é que vai ser feita uma grande apresentação de um conjunto alargado de investimentos que ajudem a reforçar esta noção de Arco Ribeirinho Sul, porque o desenvolvimento não se faz apenas na margem norte do Tejo, tem que se fazer também na margem. Deixámos de ouvir que incluirá estas agora infraestruturas. Voltámos a ouvir. Houve aqui um corte no Matias, se quiser repetir o que disse. Muito bem. Estava eu a dizer que a informação que tenho é que parece que irá haver uma apresentação sobre estes grandes investimentos estratégicos para reforçar o Arco Ribeirinho, e isso é vital porque não é só a margem norte que merece desenvolver-se, é a margem sul que também precisa destas infraestruturas estratégicas para ter também um nível de desenvolvimento ainda mais relevante, que acrescente valor e qualidade de vida às suas populações. E, portanto, parece-me que o Governo está a andar bem ao fazê-lo. Há instrumentos para evitar que seja o Orçamento de Estado e o contribuinte diretamente a fazê-lo. Há que saber ter parcerias público-privadas e contratos de concessão devidamente negociados, renegociados, com expectativas de tráfego e rendimento realistas, com situações de discriminação positiva para as populações que não têm alternativas, e acho que tudo isto, estando em cima da mesa, é desejável que finalmente se passe de algumas intenções que ao longo dos anos se foram falando, porque não há dúvida que a terceira travessia Barreiros-Sela já era falada há muitos anos, o túnel também já era falado há alguns anos. Aliás, a informação que eu tenho é que já há um estudo prévio, até um projeto preliminar da solução do túnel, já há alguns anos também. Ou seja, nada aparece agora de uma folha em branco, mas é fundamental que se passe da intenção aos atos, e é fundamental, e espero que seja com este governo, com o espírito reformista, como está a procurar implementar as suas ações, que se apresente, que se anuncie, mas que se apresente também rapidamente um calendário de execução e um modelo transparente e escrutinável de financiamento. Ivan Gonçalves, a autarca de Almada, também do seu partido, Inês Medeiros, já teve a oportunidade de reagir a este anúncio do ministro Miguel Pinteluz, aplaudiu, da mesma forma que fez Isaltino Moraes, do lado de Oeiras, porque o túnel de que se está a falar é entre estes dois concelhos. Eu perguntava ao Ivan qual é a sua opinião, e uma outra coisa, que é... Este projeto fala-se agora de forma mais clara de que será para avançar, e numa altura em que o metro do sul do Tejo está em participação pública, também só lá para 2030 é que haverá construção, ou 2026. Não será obrigatório, tendo em conta a tal circularidade na área metropolitana de Lisboa, de que falava o Nuno Matias, e a interligação entre os dois metros no âmbito do Plano Metropolitano de Transportes, que este túnel também tenha condições para o metro passar entre uma margem e a outra? Muito bom dia, Francisco, bom dia, Nuno, bom dia, Manuel, bom dia a todos que nos ouvem. Bom, respondendo muito diretamente à pergunta de Francisco, sim, esse é um dos objetivos. Aliás,
acho que nunca esteve em cima da mesa, em quem tem defendido este projeto ao longo dos últimos anos, que ele não contemplasse uma vertente ferroviária, e essa vertente ferroviária ligeira, ou seja, pudesse garantir que o metro, ou o metro sul do Tejo fosse a Lisboa, ou o metro de Lisboa viesse a Taperio, que é mais difícil. Porque já aquilo que está em discussão para o metro sul do Tejo é precisamente que a última estação nesta nova fase de construção seja na Trafaria, e isso permite uma interligação com um futuro túnel que seja ali construído. Eu acho que, começando pelo princípio, acho que estas são, obviamente, boas notícias para o nosso concelho. Nós temos, este é um tema que tem vindo a ser debatido em Almada, não é só nos últimos anos, eu diria que até já é tema das últimas décadas, a discussão já foi feita até por governos no início deste século. Acho que, a determinado momento, se começou a olhar para este projeto como sendo uma coisa inacessível, inatingível e um bocadinho faraónica, o que de facto depois, quando nós percebemos quais é que são os seus custos, quais é que são as suas dificuldades de construção, percebemos que não é assim. Aquilo que está em cima da mesa, a construção deste túnel, é, por exemplo, em perspectiva, mais barato do que a construção da terceira travessia entre Chelas e Barreiro. Obviamente tem valências diferentes, e nós até já o discutimos aqui neste programa em tempo. Tem valências diferentes. A terceira a travessia entre Chelas e o Barreiro é fundamental para o mapa ferroviário do país, ou seja, para garantir que os comboios que vêm do norte do país vão ao sul, passam em Lisboa, e que o fazem de forma a não ter o país partido ao meio, nomeadamente numa futura rede de interligação, com uma futura rede de alta velocidade. Neste caso não é disso que estamos a falar. Este túnel, apesar de não ter essa valência, ou não ter não ser essa a principal preocupação, a parte ferroviária, de ligação entre o norte e sul do país, é fundamental para o dia-a-dia de quem mora na área metropolitana de Lisboa e em especial na Península de Setúbal. Eu até me atreveria a dizer que tem muito mais impacto para a vida de quem mora, de quem tem todos os dias que fazer a viagem entre a Península de Setúbal e Lisboa, do que teria, por exemplo, uma terceira travessia. Nós hoje sabemos, porque este túnel teria uma proximidade geográfica com Almada e Seixal, os dois maiores municípios do distrito, que juntos têm quase 350 mil pessoas. Ligaria uma parte, vocês também já o disseram, ligaria a Península de Setúbal a uma parte da cidade de Lisboa, pelo menos da margem norte, à zona de Oeiras, que hoje em dia não está ligada e cuja travessia tem que ser feita pela Ponte 25 de Abril. Permitia também deslocalizar grande parte do tráfego que hoje em dia existe na Ponte 25 de Abril. Portanto, estamos a falar no dia-a-dia das pessoas e na melhoria das suas condições de vida, até tendo em conta as dificuldades que hoje existem, quer na travessia rodoviária da Ponte 25 de Abril, quer na travessia ferroviária, percebemos que essas infraestruturas não estão a ter capacidade para dar resposta às necessidades. Eu diria que esta obra, este investimento é um investimento fundamental. Portanto, dizia, durante alguns anos foi visto, ou pelo menos foram tentando catalogá-lo como sendo uma coisa necessidade faraónica, não me parece que seja assim. O ministro inclusive até faz bem em ligar esta questão à renovação das concessões da concessão das outras duas pontes, porque de facto há aqui alguns ganhos que podem acontecer e, portanto, esta é uma boa notícia. O grande ponto de interrogação é saber se isto será apenas mais um anúncio ou se, na verdade, vamos ter mesmo a intenção de avançar para a construção desta infraestrutura. O que também me parece é que nós, ao longo, talvez desde a ponte de Vasco da Gama, que não existiu um grande investimento que dinamizasse a Península de Setúbal e que lhe desse as condições para que nós possamos superar algum atraso estrutural que existe e que vai também em fazer com que esta zona, grande parte dos concelhos da área metropolitana de Lisboa, na Península de Setúbal, sejam daqueles que têm um PIB per capita mais baixo, que têm uma geração de riqueza que é mais baixa, que tem grandes problemas sociais. Portanto, nós precisamos de investimento e, a nível regional, não temos sido capazes de atrair investimentos para a região conforme seria necessário, e muitas vezes a região de Setúbal tem sido preterida em função de outras regiões do país. Um bom exemplo disso é, por exemplo, a questão do metro do Tejo, em que demorámos 15 anos para fazer aquilo que era evidente que se fizesse quase desde o primeiro momento,
uma expansão para a Costa da Caparica, e aquilo que nós já devíamos estar a discutir, como já aqui também falámos, era a expansão para o Barreiro e para o resto do Arco Ribeirinho Sul. Até Alcochete, naturalmente. Exatamente, para o Barreiro, Alcochete, Montijo, ou seja, o completar deste anel. E de facto, e aqui os governos têm tido todas as responsabilidades, todas as cores partidárias. Acho que o investimento que tem sido feito, e também tem outras razões, obviamente, pela dificuldade de acesso a fundos comunitários, que a nossa região tem, etc. Mas há um investimento que nós temos que reclamar para garantir o desenvolvimento da nossa região. Manuel Pisco, sobre esta intenção do Governo de avançar com o túnel entre Algés e a Trafaria, em 2030, isto vem de encontro àquilo que nós discutimos aqui ainda não há muito tempo, o final das concessões das pontes Vasco da Gama e a ponte 25 de Abril. O que eu lhe perguntava era, além da sua opinião sobre esta intenção, se acha viável aquela obra que, como dizia Ivan Gonçalves, muitos consideravam faraónica e que não seria para avançar, e perguntava-lhe se, quanto ao modelo, aquilo que tudo aponta, no meu entender, é para que seja o lançamento de uma nova concessão, em que, como é evidente, não pode ser só o novo túnel e a nova ponte a terem portagens e as outras a serem de passagem livre. Portanto, vamos continuar certamente a pagar portagens na ponte 25 de Abril e na ponte Vasco da Gama para financiar estes novos projetos. Isso parece-lhe aceitável, ainda com alguma condição de que as portagens baixem efetivamente nas duas pontes já construídas? Bom dia, Francisco, Ivan, Nuno Matias, bom dia aos ouvintes também. Eu disse aqui, acho que foi no último programa mesmo, de que nós temos de facto a necessidade de começar pelo principal. E o principal, qual é o plano de mobilidade e transportes da área metropolitana toda no seu conjunto? O que é que queremos ligar? Esta coisa da volta e meia, se anunciar uma mega iniciativa, como é o caso do túnel, sempre foi, este túnel Trafaria Algés sempre foi colocado como uma alternativa até antes de passar o comboio na ponte 25 de Abril. Era uma alternativa a uma resposta mais de maiores dimensões entre as margens do Tejo. Depois acrescentou-se o comboio, como estava desde o início previsto, a possibilidade de acrescentar o comboio. Depois, mas isso, pronto, foi feito porque era uma necessidade já absoluta, porque a ponte 25 de Abril estava já suficientemente entupida para justificar essa necessidade. Agora, entretanto, aos solavancos, decide-se finalmente o aeroporto em Alcochete. O aeroporto em Alcochete, como era óbvio, implica uma terceira travessia Chelas-Barreiro. Mas continuamos sem ver qual é o plano geral de mobilidade e transportes da área metropolitana toda e quais são as suas prioridades. As prioridades e o seu planeamento em termos de necessidades, que não falo ainda em termos de viabilidades económicas ou financeiras, mas em termos de necessidades quando se atingirem tantos milhões de passageiros na travessia da ponte 25 de Abril, na travessia da Vasco da Gama, então tem que se passar para uma outra alternativa. Mas não, de repente sai uma pedrada no charco. Olha, agora túnel. Mas por causa de quê? Com que fundamento? Com que estudo? Essa é uma questão. A outra questão é, mas há dinheiro para isto tudo? Ou seja, nós resolvemos os problemas do país com a portagem eterna. Os portugueses vão ser eternamente portajados. Eu não quero dizer que não se arranje dinheiro para isso. Só que os primeiros dados foram 1.500 milhões de euros para este túnel. A gente já sabe, não é? Quando as primeiras projeções financeiras são feitas, quando se vai depois a fazer a obra, elas duplicam ou triplicam sistematicamente. É evidente que talvez seja possível encontrar meios de financiamento para isto. O país faz um empréstimo? Não. Então vão os concessionários fazer o empréstimo. O que, como nós já sabemos de experiência feita, sai muitíssimo mais caro sempre ao país. Porque o país não paga só. Se o país pedir um empréstimo para fazer uma obra de grande dimensão, de grande volume financeiro, pede o empréstimo e paga os juros. No caso das concessões, não. É o concessionário, ou os concessionários, ou os grupos de concessionários que vão pedir à banca, que vão fazer consórcios bancários, sindicatos bancários, para emprestar o dinheiro. O concessionário paga os juros à banca e depois debita os juros ao Estado ou aos consumidores, ou ao público que vai pagar as portagens, com mais uma margem para si próprio. Nós pagamos juros duas vezes quando aplicamos concessões.
tem sido sempre assim, e depois acabamos sempre, olha o caso das scouts, não é? Depois às tantas tiras as portagens, paga o contribuinte todo. Portanto, o custo acaba sempre por vir cair no utente, numa primeira linha, e depois numa segunda linha. Nas grandes obras, quase sempre acaba por ser o contribuinte em geral. Portanto, que seja impossível de fazer em termos técnicos ou em termos financeiros, não é. Que seja a maior necessidade para resolver o problema das pessoas que se deslocam do sul para norte e do norte para sul para o trabalho, para a zona ocidental de Lisboa, Oeiras, Algés, tal, que era idealmente necessário, absolutamente de acordo. Era preciso ter 3 travessias, o Porto tem mais travessias que Lisboa e Almada, e a margem sul, e Almada, Barreiro, Seixal. O Porto tem mais. Portanto, esta capital do país tem menos travessias entre o Rio e o Sul do que tem a capital do Norte, lá o Porto, não é? Agora, há dinheiro para isto tudo. Consegue-se mobilizar financiamento internacional num quadro, ainda por cima, num quadro de instabilidade que pode ser de médio e longo prazo. Vamos a ver o que é que dá as coisas no plano internacional, porque as coisas não estão nada famosas. Bom, mas, sobretudo, eu achava muito bem que se fizesse, dentro de um plano, integrar transportes com o estudo de viabilidade económica e financeira e da sua necessidade em termos de transporte de pessoas, porque nós percebemos que nós nunca temos isto medido. O caso da Fertags é paradigmático, quer dizer, a Fertags está a transportar por ano 3 vezes a população do país, 30 milhões de passageiros. Mas quando fizeram a alteração do horário das 2 para as 3 composições por hora, veio a Fertags dizer que tem que fazer estudos do número de passageiros, da frequência dos passageiros, do número de passageiros de transporte. Até mas não os conhecem. Quer dizer, um volume de transporte de população daquela dimensão e a empresa concessionária não sabe, e a empresa concessionária e as empresas, entidades reguladoras não sabem. Tudo isto é um pouco estranho. Por isso eu dou pouco crédito, sinceramente. Era bom que se fizesse no quadro de um plano de transportes completo e temos uma circulação global na área metropolitana que fosse até à Zona Oeste e que fosse até a Mafra, que abrangesse toda a área metropolitana. Não é? Portanto, seria útil, no futuro será útil se o país crescer nesse sentido. Nós não sabemos como é que vai acontecer. O que eu contesto, ou que eu acho mais estranho, ou acho duvidoso, digamos assim, acho duvidoso, é como é que uma infraestrutura destas, de repente sai assim, da cabeça do ministro, agora lembrou-se, pronto, vamos lá então avançar com o túnel Chelas-Barreiro. Onde é que está o fundamento disto? Não, eu não digo que não seja bom, que não seja até viável. Tudo é viável, desde que se queira, não é? Alguém há de pagar. Mas haja um fundamento. Apresenta-nos um fundamento. Portanto, parece-me mais uma manobra política de momento, por alguma outra razão. A gente estamos a assistir a manobras políticas que andam a ser levantadas para tapar outras deficiências e outros casos. A casos a tapar casos. Eu espero que não seja isso, não é? Já agora gostava de ver que o Sr. Ministro das Infraestruturas a seguir aparecesse e viesse fundamentar esta opção que está a ser tomada e dizer que isto é viável, primeiro, que é necessário. E depois que é viável. Vamos aguardar, não levará muito tempo, o que se espera é que seja nas próximas semanas, e tendo em conta que será um plano do Governo, certamente terá que ser algo mais refletido, e vamos aguardar para saber os contornos mais claros desta intenção que agora se ficou a conhecer. Passamos para o segundo tema de hoje, a moção de censura do Chega ao Governo, que foi chumbada ontem na Assembleia da República. Todos os partidos votaram contra, todos os partidos, além do Chega e além do PCP, que se absteve. Ivan Gonçalves, porque é que o Partido Socialista perdeu esta oportunidade de ouro para mandar abaixo o Governo? O Partido Socialista, só com os seus votos, mais os do Chega, já dava para aprovar a moção de censura. Bom, eu acho que a discussão nem sequer é essa. Isto é uma provocação ao Ivan Gonçalves. Eu percebi, mas esta moção de censura existe apenas por uma razão, como se tornou evidente nas últimas semanas. O Chega é um partido que tem um número de delinquentes e gangsters acima daquilo que é a média de qualquer organização partidária em Portugal e arredores. Existe uma necessidade que o Chega tem, porque há uma qualidade que tem, não tem muitas, mas tem uma qualidade que é que percebem bem como é que hoje em dia a comunicação política funciona e, portanto, o que tentaram foi aqui criar uma manobra de diversão para que não se fale no deputado do Chega que roubava malas no aeroporto, para não se fale nos casos de prostituição de menores, para que não se fale em tudo o resto. E, obviamente, o Partido Socialista, como disse o seu secretário-geral e bem, não ia dar para esse peditório. Portanto, esta questão nem era séria. É óbvio que o Partido Socialista tem muitas divergências
sobre a forma como a AD, o PSD e o CDS estão a governar o país, desde logo porque aquilo que se prometia, que era resolver os problemas do país em 24 horas, se me permitem a metáfora, afinal tem saído furado, não há grandes desenvolvimentos, grandes melhorias em muitas áreas a assinalar, e, portanto, eu acho que é essa a avaliação que é preciso fazer. Ainda assim, aquilo que nos separa dos argumentos do Chega, da forma de funcionar do Chega, daquilo que o Chega trouxe ao debate político, sim. Ao debate político, à política no nosso país, enfim, é um oceano que eu acho que não permitiria que o Partido Socialista se juntasse a esta iniciativa, que não tem mais nenhum sentido, sem ser desviar as atenções. Apesar de tudo, acho que não correu bem esta iniciativa ao Chega quando apresenta uma moção de censura a propósito da empresa detida pela família do Primeiro-Ministro, e depois aquilo que se vai perceber é que os deputados do Chega que estão a negociar e a participar na redação da lei do shopping têm eles próprios interesses na área do imobiliário, e do parlamentar do PSD, que percebi, foi quem fez bem esse trabalho. Portanto, acho que a apresentação desta moção de censura ainda expôs mais o embuste que é aquele partido. Ivan Gonçalves, mas e relativamente às declarações, às explicações do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, acha que são suficientes? Que o caso está explicado? Bom, isso eu não tenho certeza, porque eu acho que há aqui algumas questões que são, de facto, merecem alguma explicação e que não são, merecem no mínimo alguma, e ainda mais de estranhar a forma como o Primeiro-Ministro aborda estes temas, que é quase como se estivesse a fazer um grande favor ao país, a ter que explicar quais é que eram as suas relações profissionais, quais é que são as implicações que tem. Não é só neste caso, é também no outro caso em que foi nomeado secretário de Estado, um secretário de Estado que, pelos vistos, adjudicou ao atual Primeiro-Ministro alguns trabalhos por ajuste direto. E, portanto, há aqui alguns temas que precisam de explicação. Eu não digo, obviamente, a família do Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro, quando não têm todo o direito de ter a sua atividade profissional, quer dizer, não é isso que está em causa, até porque me parece, nós muitas vezes o que caminhamos é quase obrigamos as pessoas a não fazerem mais nada que não política na sua vida, mas depois criticamos as pessoas por não fazerem mais nada que não política na sua vida do ponto de vista profissional. Não é assim que me parece que o nosso sistema deve funcionar. Agora, o Primeiro-Ministro está obrigado a um escrutínio que é, talvez, o maior de todos no nosso sistema democrático. Portanto, tem sim que dar explicações e os portugueses têm que perceber o que é que exatamente se passou aqui e se passa. Se já está absolutamente claro, não me parece que esteja, e as declarações do Sr. Primeiro-Ministro dizendo que já deu todas as explicações e que não voltará a dar mais explicações e que só falará quando só responde a perguntas a pessoas que tenham mais a mesma transparência do que ele. Mas Ivan Gonçalves, quando diz que não sabe se está tudo esclarecido, em que aspecto é que acha que era necessário fazer mais perguntas ou haver mais respostas? Bem, o que me parece é que há uma dificuldade em lidar com estes casos por parte do Governo e por parte do Primeiro-Ministro, no sentido de explicar porque é que algumas decisões são tomadas. Dava-lhe o exemplo, por exemplo, da questão da nomeação do Sr. Secretário de Estado. É estranho que alguém que tenha contratado o Primeiro-Ministro seja nomeado pelo Primeiro-Ministro como a Secretário de Estado deste Governo, porque ainda que não exista, ainda que seja apenas pela sua competência e que não seja em causa uma troca de favores, a verdade é que pessoa estranha, e o Primeiro-Ministro sabe disto, é alguém que tem uma experiência política assinalável e, portanto, sabe perfeitamente quais é que eram as consequências de nomear uma pessoa que tinha sido que lhe tinha adjudicado alguns contratos por ajuste direto. Portanto, na questão da família, enfim, acho que é normal que a família tenha a sua atividade ainda comercial. Sim. Exatamente, parece que Ivan Gonçalves, vamos chamar também Manuel Pisco à conversa. Manuel Pisco, não estamos a entrar um pouco aqui numa histeria relativamente à atividade empresarial de deputados, quando a lei não o proíbe e há tantos deputados sem provo na história da nossa democracia recente que têm empresas, agora de repente parece que é crime um deputado ter uma empresa ligada à atividade imobiliária, independentemente de haver em concreto algum negócio suspeito ou não.
Isto não é demagogia ou populismo, não é uma histeria mal justificada? Pois, o problema complicou-se bastante para além daquilo que era o problema da lei dos solos. Eu lembro de ter dito aqui que a lei dos solos criava oportunidades de corrupção, e na altura falava-se em corrupção, em especulação, sobretudo especulação antes da corrupção, porque pode haver especulação e no âmbito do nosso regime económico da economia de mercado, a especulação não ser crime, e isso antes da corrupção. Mas estes desenvolvimentos de facto não eram esperados, não é? Agora estamos a tratar de uma outra coisa, que é das incompatibilidades dos titulares de cargos públicos. Já não é questão daquilo aproveitar, é estranho que logo todos os titulares, neste caso todos os titulares do ordenamento do território, desde o secretário de Estado, o Hernani Dias, titulava diretamente a pasta, com o ministro da Adjunto e da Coesão Territorial, Castro Almeida, como o primeiro-ministro, e mais duas ministras, a ministra da Justiça e a ministra do Trabalho. Todos eles têm participações ou tiveram participações, ou têm as participações suspensas, como é o caso do primeiro-ministro, em empresas do ramo imobiliário, que têm atividade, ou podem ter atividade, ou têm essa classificação da atividade económica incluída no seu objeto. E, portanto, podem no presente ou no futuro vir a ser beneficiados ou prejudicados das condições que sejam determinadas nas transações imobiliárias de terrenos que estão com capacidade urbanística de urbanização ou não. E isso é um problema. Portanto, como é que há tantos membros? Além dos membros do governo, quer dizer, o governo daqui a pouco tem metade das pessoas do ramo imobiliário, não é? Mas também os outros partidos, e falou-se do Chega, que já tem 4 pessoas com titulares E o Chega não é poder executivo, portanto, o que leva a pensar também que afinal isto é apenas uma amostra daquilo que existe na sociedade, ou pelo menos na política. Há muitos agentes com empresas imobiliárias, ou há muitas empresas imobiliárias. Não é crime ter empresas, o que é crime ter acumulação de interesses, e quando se passa para a titularidade de um cargo público e de altos cargos da administração pública, há um conjunto de impedimentos que têm que ser respeitados, e quem os definiu foram os deputados, foi a Assembleia da República. Portanto, nós temos um regime do exercício de função de titulares de cargos públicos e dos altos titulares de cargos políticos e dos altos cargos públicos, que até foi revista recentemente, não é? Que é uma coisa recente, não é uma daquelas leis anquilosadas lá dos anos 2005, 2006, 2007, é a Lei 52 de 2019. Portanto, tem meia dúzia de anos, não é nada que esteja antiquado, está perfeitamente atualizado. E o que é que esta lei diz que o Sr. Primeiro-Ministro não cumpriu, não se cansando de dizer que estava a cumprir mais que os outros todos? Mas o Sr. Primeiro-Ministro não cumpriu algumas coisas. O que é que a lei diz? Que não podem participar em procedimentos de contratação pública, os titulares de cargos públicos, e não podem intervir como consultor, especialista ou técnico ou mediador, por qualquer forma, em atos relacionados com procedimentos de contratação pública. Ora, se o Primeiro-Ministro não quer dizer para quem é que prestou serviço, sendo ele um jurista, e não tendo os outros sócios, não é? Não será a sua esposa ou os seus filhos que têm a capacidade jurídica de aconselhar... Manuel Pisco não quer dizer quem são os clientes individualmente, mas já disse que não são empresas de direito público, não são empresas públicas, não é suficiente. Mas uma empresa que seja assessorada por um gabinete do Sr. Primeiro-Ministro ou de outro titular qualquer, que seja assessorada para fazer contratação pública, também está impedida. Este é que é o problema desta lei. A lei foi feita pelos deputados. Atenção, a lei não foi feita pelo Chega, não foi feita pelos deputados. Então, o problema é este, é que além daquela questão de ter cedido da cota a familiares, que é um ato nulo, não é? Mas pronto, o Sr. Primeiro-Ministro disse que tinha sido imprudente o Secretário de Estado porque não tinha criado aquela empresa. Ora bem, mas ele fez um ato semelhante, no sentido daquilo que esta lei aponta, mas sem efeitos porque passou aos titulares, portanto, a pessoas da família que estão no primeiro grau da linha reta ou que não têm do cônjuge sem separação de bens.
E se o fez, portanto, ele sabe perfeitamente, que é jurista, sabe melhor que eu, que o ato não tem efeito nenhum, que não tem efeito nenhum. Agora, e depois há outra coisa que tem sido dita, não é? E argumentado muito, o líder da bancada do PSD ainda ontem estava exaustivamente a defender este argumento, era o que faltava, agora tem que dizer que são os clientes. O problema é que o artigo 13 desta lei de incompatibilidades diz, no número 2 da linha A, que é obrigado a constar, a Federação tem que declarar, o titular do cargo público tem que fazer a indicação total dos rendimentos brutos com a indicação da sua fonte. Porque só assim é que se sabe se aproveitou alguém que em contratação pública vai ser beneficiado porque ele deu o conselho de estando a ocupar um cargo público. É óbvio, não é? Mas invoca-se em discussões apressadas e a atrapalhar a conversa uns dos outros, que não tem nada a revelar aos clientes. Está bem, mas é o que está na lei. Quem é que aprovou esta lei? Não foi só o Chega. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro arranjou aqui algumas complicações, pretendendo dizer que fez mais exposição daquilo que não interessava a ninguém, quais são as suas intenções para o futuro. As suas intenções para o futuro é para justificar o investimento dos altos rendimentos que aquele gabinete... Mas Manuel Pisco, isso que estava a falar agora do artigo 13, o facto de Luís Montenegro, quando a empresa celebrou esses negócios, não ser governante, creio que nem deputado era, não releva? Faz com que tenha que ser exigível, que revela a mesma quem eram as fontes de rendimento? Os seus rendimentos não foram dissipados, estão lá, portanto tem que os declarar. E declarar tem que indicar de onde é que qual foi a sua proveniência, seja ontem ou seja há 2 anos. Ou seja, há 3 anos, não é? Qual foi a sua... É o que diz a lei, indicação total dos rendimentos brutos com a indicação da sua fonte. Não diz que é os rendimentos do presente ou para o futuro. Pois, neste caso serão os rendimentos provenientes daquela empresa. Isso não é claro por esta redação que obriga a revelar o nome dos clientes, naturalmente. Fazer sim, é um exercício que não é agora para aqui. Manuel Pisco, há uma lei de incompatibilidades que é muito apertada. Atenção, eu posso reconhecer isso. Porque na prática torna-se difícil que ela seja sempre, em todos os casos, execuível. É isso, senão só quem ia para a política era quem não podia ter feito nada na vida empresarialmente antes, nem podia vir a fazer 3 ou 4 anos depois. Manuel Pisco, para passarmos para o Nuno Matias, também lhe perguntava, porque não comecei por aí, o que é que achou da moção de censura que foi discutida e votada ontem na Assembleia da República? O PCP absteve-se, não. Sim, também, mas aquilo, ou seja, porque eu considero que aquilo não é um ato político, é um ato de distração do Chega, que eles montaram uma distração, lançar poeira para esconder os casos que estavam-se a somar dos atos de imputação criminal aos seus deputados. Foi só isso. Portanto, aquilo não foi considerado e fez bem o PCP não considerar que aquilo é um ato político merecedor de posição. Aquilo de facto só tinha esse efeito só que deu o espaço ao seu Primeiro-Ministro complicar um pouco a sua posição por abrir o flanco, digamos assim, e levantou outros problemas. Portanto, não havendo nada em concreto, ou seja, que até agora ninguém indicou nenhuma suspeição de um ato concreto que o Primeiro-Ministro tenha praticado depois de exercer um cargo político. Não é isso que está em causa, mas colocou-se numa posição que é insustentável face à lei das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Esse é que é o problema. Nuno Matias, sobre este tema que estamos a discutir, a moção de censura na Assembleia da República, as explicações do Primeiro-Ministro, acha que Luís Montenegro e o PSD já conseguiram ultrapassar este episódio? Francisco, para quem não quer ser esclarecido ou quem quer levantar poeiras ou suspeição, claro que nunca vai conseguir esclarecer, porque quem quer criar confusão vai continuar a arranjar argumentação para a confusão. E, aliás, alguma da confusão, com todo o respeito, o Manuel também acabou por criar aqui com esta questão das incompatibilidades ou eventuais incumprimentos da lei das incompatibilidades, porque como o Francisco estava a sinalizar e bem, naturalmente quem tem este tipo de responsabilidades tem o dever de escrutínio e tem o dever de explicação, e o Primeiro-Ministro, até na minha opinião, muito mais longe do que era exigível, fê-lo ontem, mas ainda assim, enquanto cidadão, enquanto profissional, e antes de estar na política, ou depois de estar na política, ou mesmo durante a política, tem os seus deveres e direitos, e naturalmente ele teve o direito de desempenhar a sua profissão e a sua atividade empresarial e profissional numa empresa que existiu antes de estar com o cargo que atualmente ocupa, num momento em que não tinha nenhum cargo político
e que, portanto, não estava ao abrigo de nenhuma obrigação da lei das incompatibilidades, e mesmo no momento em que entra em mandato, como qualquer um de nós que teve responsabilidades ou tem responsabilidades públicas, teve que preencher o seu registro de interesses e teve que declarar o que tinha que declarar, e que eu saiba até ao momento ainda ninguém pôde assinalar qualquer tipo de falha a esse nível do ponto de vista de procedimento formal e legal por parte do Primeiro-Ministro. E, portanto, aquilo que me parece é que, em primeiro lugar, esta moção de censura, como aqui já foi dito, foi sobretudo um ato de desespero do Chega, que perante o atolar de situações, de confusões, de polémicas, de um desmembrar do ético que depois na prática se vê tem pés de barro, necessariamente quis fazer uma fuga para a frente, tentando encontrar, com base numa notícia, que na realidade era mais uma notícia para vender jornais do que de substância real, de situação irregular, necessariamente quis ir para a frente para tentar condicionar, como há pouco o Ivan estava a dizer e bem, a dialética do discurso político, em que durante uma semana ou uma semana e meia se falou mais na moção de censura do que nas situações em que o Chega se enterrou e se deixou enterrar. Agora, o que é verdade é que nós continuamos aqui a complicar e a fazer um juízo de intenções em relação a decisores políticos, e eu quando digo isto, estamos agora a falar num governo do PSD, mas podia falar anteriormente num governo do Partido Socialista, onde também havia este tipo de relações, de contratação, de pessoas com quem se tem uma relação pessoal, profissional, técnica e de confiança, que é natural que se chame para determinado tipo de lugares, se contrate por haver essa relação de confiança e de reconhecimento de competência, e não se pode com isso fazer um especular de intenções ou de segundas intenções ou interesses. Porque, como ontem até dizia o Primeiro-Ministro, e muito bem, a questão da especulação que se possa fazer com a lei dos solos, que me parece que é errada, ou porque se desconhece qual é o alcance e como é que funciona uma decisão desta natureza, que é eminentemente a partir das câmaras e de uma Assembleia Municipal que toma essa posição, aquilo que é relevante é que qualquer um de nós não precisa ter uma imobiliária para comprar e vender terrenos, para comprar e vender imóveis. Ou seja, estamos a fazer daqui um bicho de sete cabeças em relação a um problema que não é preciso constituir uma sociedade imobiliária para beneficiar de qualquer quadro legal ou de qualquer interação comercial, e portanto estamos todos aqui a iludir-nos para tentar criar aqui uma retórica política que só desgasta transversalmente a imagem da democracia e das instituições públicas, porque na realidade existem mecanismos de controlo. Quem entra nas funções e quem sai das funções tem a obrigação e bem de ser escrutinado e de se dar a conhecer e de retratar fielmente aquilo que é a sua posição, seja patrimonial, seja de rendimentos, seja de relação comercial com empresas. E, portanto, tudo isto já está tipificado na lei. Criar uma confusão com algum ruído apenas para criar uma retórica é estar a prejudicar toda a gente por igual, estar a tentar condicionar aqui a imagem de toda a gente por igual, quando na realidade aquilo que é vital é percebermos que na política, como na vida, há de certamente haver gente melhor, gente pior. Eu vejo isso em todos os partidos, uns mais, outros menos. Concordo com o Ivan, no Chega realmente aquilo está a passar o limiar do razoável, mas para todos os efeitos temos que nós avançar. não podemos ter uma política de suspeição e criar um ruído a partir de argumentos que o comum dos mortais e o bom senso desmembram, a começar nesta questão, que todos nós podemos comprar terrenos e não precisamos ter imobiliárias, basta ter uma lei, neste caso, em que a iniciativa nem sequer é individual, é uma iniciativa também escrutinada das autarquias. Passamos então para o último tema, sem prejuízo de alguém ainda querer acrescentar alguma coisa no uso da palavra sobre este que concluímos agora. E o terceiro tema é sobre as autárquicas. Temos aqui dois tópicos. O antigo presidente da Câmara Municipal de Setúbal e de Palmela, eleito pelo PCP, Carlos de Sousa, é o mandatário do PS em Setúbal. O outro tema é a quantidade de deputados que são candidatos a autarcas. Deixamos esse mais para o fim, por isso pedia ao Manuel Pisco que fosse rápido, ao Manuel Pisco e aos outros dois membros do painel nesta primeira ronda. Manuel Pisco,
ficou surpreendido com o mandatário do Partido Socialista e acha que isto faz alguma diferença nas eleições em Setúbal? Sim, fiquei surpreendido e sim, acho que faz diferença nas eleições em Setúbal. Porque é que fiquei surpreendido? Como qualquer pessoa normal, assistir a uma coisa destas, a indicação do Carlos de Sousa, que foi o Presidente da Câmara de 2001 a 2005 pela CDU, depois de recuperar a Câmara ao Partido Socialista e tinha tido 3 mandatos sucessivos na Câmara de Setúbal. A pessoa a quem o Partido de Palmela, 3 mandatos na Câmara de Palmela e não de Setúbal. O Manuel Pisco por lapso disse 3 mandatos. Não, disse bem. O PS é que tinha 3 mandatos em Setúbal. Carlos Sousa, pela CDU, no mandato de 2005, ganhou a Câmara. Sim, já percebi. O Partido Socialista, que já cá estava a 3 mandatos. Já cá estava a 3 mandatos com Matacaços, sim. E o Carlos Sousa representou o inimigo número 1 do Partido Socialista em Setúbal, naturalmente, não é? Portanto, se retirarmos a Câmara com o Carlos Sousa à cabeça da lista da CDU, foi o inimigo número 1 e ao longo destes anos todos, até agora há 2 semanas, quando isto foi anunciado, o Carlos Sousa era apelidado pelos membros do Partido Socialista, inclusive pelo Fernando José, como o pior presidente da Câmara que alguma vez passou em Setúbal. Então, o pior presidente da Câmara que alguma vez passou em Setúbal, eleito e no mandato da CDU, agora é o melhor para ser o mandatário da lista do Partido Socialista com o Fernando José à cabeça. Eu acho que o Fernando José angustiou e deu desagrados a muitos eleitores do Partido Socialista. Não tenho a mínima dúvida. Portanto, então acha que o efeito vai ser negativo para o Partido Socialista? Porque há uma desacreditação, primeiro do Carlos de Sousa, tanto faz ser da CDU, como faz ser independente, como faz ser mandatário do PS. E depois não venham cá dizer, não é afiliado no PS. Bom, se não está conotado com a lista do PS, como ele a seguir diz, que acha que é o bom candidato, que é natural, não é? Então não se metia. Portanto, primeiro é o descrédito do Carlos de Sousa, que já faz o percurso, que já anda de lado para lado, onde quer que haja oportunidade. E depois é esse efeito. Desculpe lá apressar, Manuel. Deixe-me para o Partido Socialista. Sim. Deixe-me. Já voltamos assim sobre as autárquicas ainda, quanto aos deputados que vão ser candidatos a autarcas. Ivan Gonçalves não ficou preocupado com os resultados do PS em Setúbal agora, depois desta análise que ouvimos por parte do Manuel Pisco? Não, confesso que não fiquei. Eu acho, enfim, o Manuel Pisco conhece melhor a política setubalense, mas vê necessariamente, como todos vimos, do seu lado. Eu acho que para quem vê de fora, como é o meu caso, aquilo que me parece é que há uma agregação de pessoas. Há aqui um centro de gravidade que se está a formar em torno da candidatura do Partido Socialista, e isso é evidente quando pessoas, neste caso um ex-presidente de Câmara eleito pela CDU, vem dizer que a melhor pessoa para liderar as decisões da autarquia a partir das eleições de 2025 é o Fernando José enquanto primeiro candidato do Partido Socialista. Portanto, obviamente não é uma má notícia. Acho que aquilo que demonstra é que há uma vontade no Conselho de Setúbal de mudança. Existe também, todos sabemos, a fragmentação entre a anterior Presidente de Câmara eleita para a CDU e a atual liderança da Câmara Municipal, mas essa fragmentação tem um nível ainda maior, porque se nós olharmos para os últimos 3 presidentes da Câmara Municipal de Setúbal, visivelmente será o candidato da CDU, está cada um para o seu lado, há 3 direções diferentes. O candidato anterior, portanto, eu acho que existe uma evidente desagregação do projeto da CDU em Setúbal e aquilo que me parece é que se torna evidente que o Partido Socialista é quem tem as melhores condições de vencer estas eleições. Ivan Gonçalves, eu pedia-lhe que tentasse rever o seu som, já devia ter dito isto ao início, mas o som está como se estivesse a falar assim um pouco por baixo d'água. Para a última ronda que vamos fazer, talvez ainda consiga melhorar. Nuno Matias, o que é que lhe apetece dizer sobre isto que estamos a comentar, o antigo presidente de Câmara Comunista, de 2 câmaras, ser agora mandatário do Partido Socialista em Setúbal? Bom, em primeiro lugar, apetece-me comentar que o Partido Comunista está em sérios apuros para segurar a Câmara de Setúbal, independentemente dos efeitos e até da trajetória do Carlos Sousa, enquanto mandatário, ex-presidente de Câmara da CDU, independente noutros municípios. Bom, independentemente disso tudo, aquilo que é verdade é que há um movimento de dispersão
de apoios fora do espaço da CDU, que neste momento tem a autarquia, e que demonstra claramente que há uma candidatura que será fragilizada aos olhos dos cidadãos, que será da CDU e liderada pelo PCP, e portanto, eu naturalmente, pessoalmente, espero que quem beneficie seja a candidatura liderada pelo PSD, mas eu entendo que há, como já aqui dissemos também no passado, há aqui 4 grandes blocos de candidatos, em que necessariamente parece-me que quem está a perder força neste momento com este tipo de notícias e com este tipo de posicionamentos é quem neste momento lidera a Câmara de Setúbal, que é a CDU. Agora, eu percebo que aos olhos dos cidadãos é sempre muito esquisito este tipo de movimentos em que se vê de repente este tipo de apoios que ainda há pouco tempo se assumia publicamente em sinais contrários ou com posturas e posições que não eram exatamente alinhadas com esta ou com aquela candidatura, mas lá está, pronto, são as dialéticas da política que a mim pessoalmente me fazem alguma confusão, e acho que ao cidadão, ainda por maioria de razão e que desconhece ainda mais os meandros, mais confusão fará. Agora, Nuno, pedia-lhe que concluísse. Sim, aquilo que me parece é, para concluir, que Setúbal manifestamente está a fugir das mãos da CDU. Manuel Pisco, voltava a si para a segunda parte do programa dedicado às autárquicas, para olharmos aqui para este facto que foi revelado pelo Jornal Público, que já há 22 deputados que anunciaram ser candidatos a autarcas, um pouco por todo o país, de diversos partidos, sendo que a maioria destes 22 são do Chega, e há pelo menos 3 casos em que os candidatos concorrem a concelhos muito distantes dos círculos eleitorais pelos quais foram eleitos. Isto parece-lhe correto e aceitável, Manuel Pisco, que um deputado possa ser candidato a autarca e depois, partindo do princípio que boa parte deles não vão ser eleitos, para não dizer que nenhum que vai ser eleito Presidente de Câmara, mas pronto, a maioria certamente não será eleita, parece-lhe aceitável que depois estas pessoas fiquem como deputados e ao mesmo tempo como vereadores em 2 planos políticos diferentes? Isto é moralmente aceitável? Olha, é como no caso anterior, mas é o que está na lei. É como na lei das incompatibilidades. O que está na lei é aquilo que depois tem que se cumprir, e está na lei essas possibilidades. Por isso é que lhe perguntei se era moralmente aceitável, porque há aqui um plano distinto entre o legal e o ético ou o político. Vamos lá ver. Quando nos interessa, as leis que temos são morais, quando não nos interessa são imorais, não podemos ver essa perspectiva. Temos que presumir que, quando a lei, a Presidente da República aprova uma lei, a faz com um fundo de moralidade e de, enfim, de respeito, ética e cidadão. Mas eu não respeito só dar uma frasinha de retoque ali ao que disse o Nuno Matias em relação às expectativas de degradação da CDU. Para passarmos para o Ivan Gonçalves e para o Nuno Matias, que isto agora tem que ser mesmo muito rápido. Na perspectiva do PSD e do PS, está em declínio desde 2006, quando o Carlos Sousa saiu. E até agora tem mantido as maiorias absolutas e tem mantido maiorias relativas ao que foi no último mandato. Portanto, essa expectativa é para quem não respeita a coerência que o eleitorado aprecia. Sim, desculpe, Manuel Pisco. Quanto a este caso, a única ilação é esta. Não temos muito tempo, certamente ainda voltaremos a este assunto. Ivan Gonçalves, acha que isto é bom para a democracia, o haver deputados que são candidatos a autarcas e que provavelmente depois continuarão como vereadores nos casos em que não ganharem? Acha isto, ou então, ainda pior no meu entendimento, que acabam por não assumir o lugar de vereador ou por irem lá apenas algumas vezes simbolicamente? Isto é bom para a democracia? Eu diria que na forma como o nosso modelo institucional está criado, não vejo grandes problemas em que uma autarca que não esteja que não esteja dedicado a tempo inteiro à sua autarquia, que não possa ser deputado da Assembleia da República. Confesso, eu já fui deputado municipal em Almada e deputado da Assembleia da República, enfim, até já fui presidente da Assembleia Municipal de Almada e presidente da Assembleia da República e deputado da Assembleia da República. Nunca senti que estivesse em falha em nenhuma das funções. Aliás, eu acho que aquilo que nós devíamos pensar é na forma como nós temos, por exemplo, o nosso modelo nas Assembleias Municipais, em que
Os deputados municipais não são profissionais, têm as suas vidas e, portanto, têm mais dificuldade em fazer política, em se dedicar ao seu concelho, do que propriamente se estiverem, por exemplo, como deputados da Assembleia da República. É aquilo que eu fui observando ao longo dos anos. Portanto, não acho que haja daí nenhum... Não censura. Nenhum problema. No caso do Chega, acho que é evidente, é um partido que tem menos gente e, portanto, tem que usar os seus deputados para ser candidatos. Era isso que ia observar, é que aquilo que o Nuno Matias e o Ivan Gonçalves têm no currículo de serem ao mesmo tempo autarcas e deputados, parece estar a ser feito agora de forma diferente. Desta vez, aqui o que temos é um partido que não tem implantação autárquica ou nacional e que procura, a partir da Assembleia da República, suprir as suas limitações, que é o exercício que me parece que o Chega está a fazer e que é subverter as coisas. Nuno Matias, para concluir um minuto, já agora deixe-me lhe dizer que o Nuno Matias está a apontar a Setúbal como havendo ali dificuldades para a CDU, mas também quero lhe dizer que para a semana provavelmente estaremos aqui a falar de dificuldades do PSD no Montijo, porque o setubalense prepara-se para dar uma notícia ainda hoje na edição online e no papel depois vai sair na segunda-feira, também sobre novidades que não são propriamente fáceis para o PSD no Montijo. Mas vamos aqui a esta questão dos deputados que são candidatos a autarcas. Nuno Matias, um minuto. Não, sobre esta questão, aquilo que me parece é que o Chega, com tão pouca gente, necessariamente vai buscar as suas figuras. Aliás, eu dizia na brincadeira há pouco em off que eles até têm um candidato que se apresenta a 308 municípios, porque o candidato André Ventura vai estar em 308 outdoors por todo o país, junto dos seus candidatos autárquicos, e portanto isto... Desculpe, Nuno Matias, temos que acabar, o programa está a chegar ao fim. Um abraço a todos, até de hoje a 8 dias.